Eu sou a Mari, do Agiliza Lab, e hoje eu vou dar uma dica pra você que tá afim de pintar as paredes da sua casa. Muita gente, quando se anima a trocar a cor das paredes de casa, a pintar uma parede de colorido ou até repintar o AP antes de devolver, né, quando você tá saindo e indo embora do aluguel, fica na dúvida de quais materiais eu preciso comprar na hora de pintar minhas paredes. Então, tem a tinta, você já escolheu que cor, o tipo da sua tinta, mas fica na dúvida entre que tipo de rolinho e que tipo de pincel são os adequados para serem usados na parede. E hoje a dica do dia é sobre isso. É importante a gente entender que as tintas que a gente usa para pintar a parede, na sua grande maioria, são tintas que são à base de água. Então a gente vai diluir essas tintas com água. E os materiais que a gente vai usar precisam ser materiais que são adequados a cada tipo de tinta. Muita gente me pergunta se o rolinho amarelo pode ser usado para pintar a parede de casa, né? Parede normal. E a resposta, gente, é não. O rolinho amarelo, esse aqui de espuma, ele é mais usado para tintas que são de base sintética. Então, tintas como esmalte, tintas à base de óleo. Se a gente olhar na espuminha, ela tem um monte de buraquinhos aqui. E quando a gente usa esse rolinho na parede, ele forma como se fosse um carimbo. Ele vai marcando a pintura e aí o resultado final não fica tão legal. Para pintar as paredes da sua casa, você vai precisar de um rolinho do branco, que é um rolinho como esse aqui. É um rolo que geralmente vem com uma lã sintética, tá? Existem algumas características que são legais de você procurar no rolo que você vai usar, que eu vou mostrar pra vocês agora quais são. Eu falo sempre que manual de instrução e embalagem são os nossos melhores amigos na hora que a gente vai comprar ou escolher alguma coisa. Com os rolinhos é a mesma coisa. Nas embalagens vem escrito quais são os tipos de rolinho e para que ele serve. Então vamos ver junto esse daqui. Esse aqui, por exemplo, ó, é um rolinho usado para superfícies lisas, ou seja, paredes que não têm textura, paredes que não têm chapiscado ou grafiato, por exemplo, uma parede de casa, lisa mesmo. Então, ele serve para tinta PVA, látex e acrílica, que são as tintas que a gente usa na parede. São as tintas à base de água, que você vai diluir com água antes de pintar. E aí, tem duas coisas aqui que são interessantes da gente ver, que é anti-respingo econômico. Por quê? Porque esse tipo de rolinho, ele tem uma característica que ele evita aquela chuva de tinta quando a gente rola o rolinho, sabe? Então, ela respinga menos, ela acaba fazendo menos sujeira. Aqui, eu tenho um outro tipo, também tem a mesma coisa, ó. Ele é um econômico para paredes lisas. Esse rolinho aqui já é para paredes também que são ásperas. Vamos entender a diferença. Se a gente olhar nesses dois rolinhos, olha a diferença da altura do pelo dele. Esse rolinho aqui, que tem o pelo mais baixo, ele é usado para paredes que são completamente lisas, tá? Porque só uma passada desse rolo já consegue espalhar bem a tinta. Agora, se a sua parede tem textura ou tem algum tipo de rugosidade, é legal você usar um rolinho que tem o pelo mais alto. Por quê? Porque esse pelo mais alto vai conseguir entrar dentro desses buraquinhos ou dessas partes mais altinhas e vai conseguir espalhar melhor a tinta em paredes que não são totalmente lisas, que tem textura, grafiato, chapiscado ou coisas desse tipo. Eles existem também em diferentes tamanhos. Então eu tenho aqui dois rolinhos. Então esse aqui eu vou usar na parede de casa e esse aqui, o amarelo de espuma, eu vou usar para pintar metal, para pintar madeira, para materiais que exigem essa tinta à base sintética. Os rolinhos a gente já entendeu, mas para fazer uma pintura de qualquer parede você vai precisar de duas coisas, de um rolinho, como eu já mostrei, mas também de um pincel. E aqui eu tenho três tipos de pincel, o pincel de cerdas pretas, o pincel de cerdas claras e o pincel de cerda gris. Que é esse misturadinho de cerdas claras com cerdas escuras. Esses pincéis, gente, eles também têm aplicações diferentes. O pincel de cerdas pretas, ele traz até escrito aqui. Ele é usado para tintas, por exemplo, tintas esmalte e tintas que são à base sintética, né? Tintas a óleo. Por que a gente não deve usar ele numa parede, por exemplo, de casa?
Porque ele tem as cerdas mais duras, então muitas vezes eles tendem a marcar, a deixar a marca do pincel mesmo quando a gente está pintando. Então eles são usados para tinta esmalte e tintas a óleo. Já o pincel de cerdas clarinhas, a gente tem, aqui também vem escrito, são usados para tintas, para produtos que são os vernizes e os stem, que são produtos que são aplicados na madeira. Eles têm uma cerda bem macia. Esses aqui, se você usar para pintar a parede, para fazer um retoque na parede, pode até ser, porque ele marca menos do que o pincel de cerdas escuras. Agora, o ideal para você pintar suas paredes, como eu falei, com tintas que são à base de água, são os pincéis de cerda gris. Até aqui tá escrito, ó, são tintas látex e tintas acrílicas, que são, de novo, as tintas que a gente usa para pintar a parede de casa. Então, toda vez que você for pintar a parede, tem que lembrar que você precisa do material certo para a superfície que você vai usar, de acordo com a tinta que você vai usar. Então, se é para pintar a parede de casa, é rolinho do branco, de lamista, adequado para tintas que são PVA, látex ou acrílica, e o pincel de cerda gris. Então é isso, gente. Espero que você tenha se animado a fazer aquela pintura nas paredes de casa, a trocar aquela cor que já tingiu, e a gente se vê na próxima.